Eu acho, por exemplo, eu continuo com a tese do negócio do medo, né, o medo do patrulhamento da direita. Esse é o problema nosso nessa campanha. Então eu acho o seguinte, eu acho que nós devemos falar em ecossocialismo e explicar por que o ecocapitalismo não soluciona o problema ecológico. A Marina é ecologista? É uma tremenda ecologista. Só que ela é mais ou menos que nem a minha mulher. A minha mulher não gosta de dar remédio para os filhos. E uma vez chegou um médico lá em casa e disse, esse menino está com uma infecção aí, precisa dar essa dose de penicilina, 8.000 unidades. Eu ouvi o receita e falei, não vou dar. 8.000 eu não vou dar só 4.000. Meu bem, ou dá 8.000 não dá nada, porque com 4.000 não resolve. Então, o problema do capitalismo na ecologia é o seguinte, ele quer reduzir a depredação da natureza, mas desde que não afete o lucro. E quando isso afeta, ele joga no povo, joga nos mais pobres. Então eu acho que nós temos que falar, e é um ponto fundamental da nossa campanha e do nosso programa. Por exemplo, aí que o nosso programa vai se distinguir claramente do outro. Porque o programa de medidas anticapitalistas, se não for bem escrito, pode dar efeito à confusão. E há um kit de confusão. Tudo que puder confundir, eles vão confundir. Entendeu? Então, e tudo aquilo que parecer contra o patrulhamento, radical, teórico. Então, isso eu acho que é. Acho fundamental, acho que o ecossocialismo é um ponto fundamental da nossa campanha. Mas não acredito que o socialismo volte sem estar umbilicalmente ligado a uma campanha de defesa do meio ambiente. E fico muito contente de falar isso no Ceará, porque aqui nós temos um cobrão nesse negócio que se chama João Alfredo. Segundo, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu acho que é fundamental, eu gostei de uma palavra que foi dita aqui, insurgência. É preciso criar a ideia da insurgência. Há uma massa da população, aquilo que o nosso companheiro falou, a classe operária, nós vamos levantar a consciência de classe dela. Isso não vamos encontrar com um discurso comportado, nós só vamos encontrar com um discurso que traga os problemas da classe com a mesma ênfase com que ele levantou aqui a questão. É fundamental isso. Eu acho que em São Paulo, na campanha de São Paulo, nós conseguimos duas coisas que eu queria colocar aqui. A primeira coisa foi um discurso que diferenciou claramente dos outros e que venceu os dois debates da televisão. Então, num dos debates eu disse o seguinte, isso hoje horroriza certos companheiros, ficam apavorados, entendeu? Porque o patrulhamento é muito forte. Entendeu? Então eu me lembro que o Quercia perguntou para mim, porque aí o Mercadante falou, eu vou fazer tantas mil casas. O Quercia falou, eu vou fazer 350 mil casas. Aí virou-se para mim naquela de pergunta e disse, Plínio, quantas casas você vai fazer? E eu olhei e disse, olha, eu acho que eu não vou fazer nenhuma. Aí, mas que escândalo, não vai fazer nenhuma casa? Pô, aí todo mundo olhou para mim, até o cameraman falou, porra, meu, é isso. Aí eu disse, por que eu não vou fazer? Porque existe, estou aqui com uma estatística, de que existem 1.400.000 imóveis no estado de São Paulo vazios. Será que a gente não poderia ocupar primeiro esses imóveis e depois equacionar o problema, quando nós temos, na verdade, uma déficit de 700.000 casas só? Tem que ocupar. Bom, então o que eu fiz? Eu fiz o pessoal pensar. Ganhei na estatística, na pesquisa, os dois debates.
E os votos de legenda, que não devem só a mim, tinha a companheira Elis Helena mandando brasa no plano nacional. Mas o discurso dela não chegava a ser comportado também, né? Então, nós conseguimos, entendeu? Os 140 mil votos que permitiram eleger o Ivan e que permitiram eleger 2 estaduais. De modo que eu acho o seguinte, nós não podemos ser o socialista que o capitalismo pediu a Deus. Nós temos que ser um socialismo, entendeu? Que machuque ele, que doa. Entendeu? Isso eu acho fundamental. Agora, uma coisa é fundamental. Sem inteligência as coisas não vão. Eu já expliquei para vocês, não vou chegar lá e dizer, meus amigos, socialismo, modo de produção de bens de uso, planejamento geral da economia, abolição da propriedade. Não vou fazer, não sou tonto.